Coloco-me à disposição de vocês. Boa noite, porta-voz. Carla Araújo, do Valor Econômico. Tudo bom, Carla? Tudo bem, senhor. São duas perguntas. A primeira em relação à expectativa do governo sobre a greve que está sendo convocada para sexta-feira. Em São Paulo, algumas escolas já aderiram, enfim, apesar de uma liminar do transporte público. E a segunda questão é, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele sinalizou hoje lá na Câmara que não vai ter voto para que tenha o regime de capitalização na proposta da reforma da Previdência. Eu queria saber que impacto isso tem para o governo, como é que o governo vê isso, se ainda há a chance de tentar colocar a capitalização ou não. Obrigada. A sua primeira pergunta, nós respondemos da seguinte maneira. O Gabinete de Segurança Institucional e outros órgãos que são responsáveis pelo acompanhamento da conjuntura já estão a realizar, de a tempo, o acompanhamento desta indicação de paralisação na sexta-feira, que não está por si confirmada, e à medida que nós tenhamos mais dados, a Presidência da República, por meio do Gabinete de Segurança Institucional, colocar-se-á à disposição dos estados que venham a sofrer eventualmente os impactos dessa ação, para nós bem ultrapassarmos e mantermos a sociedade nas melhores condições possíveis quando se efetiva uma ação como esta. Com relação à declaração do senhor presidente da Câmara de Deputados, o presidente é tranquilo com relação a tudo aquilo que venha a ser emanado daquela casa de legislação, que é a Casa do Povo, compreende a importância do que ali é decidido e se coloca à disposição para dialogar. Então, com a indicação desta, a esperança do senhor presidente da República é de sempre obter, por meio do diálogo, o engrandecimento dos três poderes, em particular do relacionamento entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Boa tarde, porta-voz Jussara Soares, do Jornal Globo. Tudo bom, Jussara? Tudo jóia. Porta-voz, ainda em relação à divulgação de mensagens, supostas mensagens do ministro Moro, queria saber se, depois do encontro do presidente, ele vai se posicionar sobre isso. E a minha outra dúvida é que o presidente sempre disse que gostaria de indicar para a próxima vaga no STF uma pessoa com o perfil do ministro Moro. Mudou alguma coisa após essas revelações? E uma outra pergunta é sobre o Código Florestal, se vai ter alguma novidade, uma nova MP deve ser assinada hoje, enfim, queria saber sobre isso. Obrigada. Vamos lá, vamos por parte. A primeira pergunta sua referente ao ministro Sérgio Moro e as consequências desse vazamento. O presidente acompanha com a serenidade que deve ser natural num chefe de poder, em especial do chefe do Poder Executivo, a quem o ministro é subordinado e a quem o ministro tem, na verdade, o dever de apresentar ao senhor presidente as demandas do seu ministério, e especialmente neste caso, as demandas que estão a afetá-lo pessoalmente ou institucionalmente. É nesse sentido que o presidente vem relacionando-se com o ministro Sérgio Moro, e não apenas com ele, relacionando-se com todos os ministros do governo, num ambiente de sã camaradagem e de confiança. Em relação a alguma mudança sobre a vaga do STF? Seria prematuro nós avançarmos qualquer comentário com relação a esse assunto, porque, evidentemente, isto está por demais longe no nosso horizonte, e qualquer ilação em relação a isso não contribuiria para a serenidade tão importante neste momento do governo. Desculpa, o Código Florestal, se vai ser assinado uma nova... Você é do Código Florestal, eu sabia que tinha. Os assuntos da medida provisória que foram aprovados no Congresso estão sendo analisados pelas áreas técnicas dos ministérios e juridicamente pela Casa Civil. Eu acrescento essa informação, que foi a mesma, ou praticamente a mesma, que eu vocalizei para vocês ontem. Em relação ao Código Florestal, não há previsão, ainda está em análise para posterior deliberação. Boa noite, porta-voz Thalita Fernandes, da Folha de São Paulo. Tudo bem, Thalita? Tudo bem.
A respeito ainda da Previdência, falou-se agora numa economia menor do que a prevista inicialmente, na verdade na casa de 800 e 850 bi, com essas mudanças do texto de hoje. Queria saber como é que o governo vê isso. E a outra é, 2 decretos editados pelo presidente tiveram algum tipo de questionamento por 2 poderes. O decreto de armas, que foi aprovado na CCJ do Senado, um decreto legislativo que susta, e outro, o Supremo tem maioria questionando a decisão do presidente de extinguir os conselhos. Com relação à sua pergunta, melhor seria nós aguardarmos o relatório a ser vocalizado pelo senhor relator e aguardarmos, como eu disse, a partir desta leitura, o que há de existir e quais são as ações do governo e do próprio Congresso para que aquilo que foi proposto pelo governo venha a consumar-se o mais próximo possível da proposta inicial. Você tocou no outro assunto, desculpe. Muito bem. A questão do Conselho, o senhor presidente entende que é necessário o reconhecimento e, mais do que o reconhecimento, reforçar a independência dos 3 poderes. Então, aquilo que foi julgado há pouco pelo Supremo Tribunal Federal é perfeitamente entendido pelo senhor presidente e, por considerar que o fato em si precisa ser reforçado, o senhor presidente há de retornar com um instrumento legal, provavelmente um projeto de lei, para apresentar essa modificação, partindo desta feita do próprio Congresso Nacional. A questão das armas é uma resposta praticamente semelhante. Nós confiamos que o Congresso há de validar ou há de corrigir, se assim o entender necessário, a proposta do nosso presidente, que já foi por diversas vezes analisada por técnicos do governo ou fora do governo, tendo o governo, inclusive, a humildade de retomar aquela proposta inicial, modificando-a conforme algumas dessas demandas. A respeito do Conselho, será enviado um novo projeto tratando disso apenas? Porque o decreto era mais abrangente. Eu não tenho aí o dado mais específico, qual é o shape deste novo documento, mas eu recebi essa informação do senhor presidente há pouco e nós temos que aprofundá-la para que vocês possam ter a perfeita noção daquilo que nós haveremos de propor. Boa tarde, porta-voz. Letícia Casado, do New York Times. Letícia. Isso. Tudo bem, Letícia? A gente queria saber se o ministro Moro ainda tem a confiança do presidente Bolsonaro e quando que foi a primeira vez que o Bolsonaro falou com o Moro sobre a possibilidade de Moro assumir o ministério, se foi antes ou depois da eleição do ano passado. Bem, eu desconheço esta informação com relação ao primeiro contato do senhor presidente com o ministro Sérgio Moro. Todos os ministros do governo do presidente Jair Bolsonaro detêm a confiança do nosso chefe do Poder Executivo. Também a gente queria saber sobre a situação dos mais médicos. Qual que é o prazo para o governo federal repor em definitivo 100% das vagas que foram abertas com a saída dos cubanos? Eu quero comprometer-me a te responder isso a partir de uma consulta ao nosso Ministério da Saúde. Eu não tenho este dado no momento e seria, da minha parte, não adequado avançar qualquer posicionamento que não seja o oficial. Eu me comprometo a que a minha equipe faça essa pesquisa e te responda diretamente. Se eventualmente alguém mais tiver interesse nesse tema, nesta pauta, nós nos colocaremos à disposição. Boa noite, porta-voz. Pedro Vilela, da Agência Brasil. Tudo bem? Eu queria saber se o Planalto gostaria de se pronunciar, porque teve a decisão do presidente que exonera os integrantes do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, e hoje já foi interposto por uma organização Justiça Global na ONU uma denúncia em relação digamos assim, ao esvaziamento e desse organismo que era vinculado ao Ministério da Justiça. Como é que o governo, o Planalto reage a essa... Muito bem. O presidente Bolsonaro defende o bem mais precioso de qualquer cidadão, que é a liberdade, e que todos os cidadãos tenham os seus direitos preservados,
assim como tem o dever de obedecer às leis do Brasil. Para isso, irá redirecionar a política dos direitos humanos, priorizando a defesa das vítimas da violência. O decreto remaneja 11 cargos em comissão do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos para a Secretaria de Gestão do Ministério da Economia e realiza ajustes no decreto do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, a fim de adequá-lo à medida provisória 870 de 2019. Prevê ainda que a participação do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada, compatível com a natureza dos agentes honoríficos e semelhante ao que já ocorre no âmbito do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Boa noite, porta-voz. Luiz Fara Monteiro, do Jornal da Record. Tudo bom, Luiz? Tudo bem, senhor. Porta-voz, na introdução do briefing, o senhor citou a reunião do presidente com o ministro Moro sobre as supostas mensagens que teriam vazadas. A minha pergunta é a seguinte: o senhor pode nos repassar algum trecho do que foi tratado, do que foi conversado entre o presidente e o Sérgio Moro? A preocupação é apenas com a investigação sobre o suposto vazamento ou também com o suposto comportamento do então juiz Sérgio Moro? E uma segunda pergunta: qual seria a estratégia que o Planalto irá sugerir ao ministro Sérgio Moro no comparecimento dele prometido para o Senado nos próximos dias? Com relação à segunda pergunta, o senhor presidente da República não deliberará, tampouco indicará qualquer estratégia. A estratégia, se é que assim nós podemos chamar, é do próprio ministro Sérgio Moro. Com relação à sua primeira pergunta, eu não tive a felicidade de participar do encontro, mas me adiantou o senhor presidente que tratou-se de um encontro, como sempre, cordial, quando ele recebe os senhores ministros, e os dois assuntos tratados, isso sim, declarado textualmente pelo nosso presidente, foram o do próprio vazamento e dos eventos relacionados à apuração do atentado criminoso contra o nosso presidente no dia 6 de setembro. Recentemente nós tivemos, inclusive, a divulgação de um vídeo tratando de uma declaração do advogado que estaria envolvido na causa, citando assuntos que são extremamente importantes serem aprofundados, e é nesse contexto que o senhor presidente também dialogou com o ministro Sérgio Moro e com o doutor Valeixo. É o tempo de um almoço. Porta-voz Manuela Albuquerque, do Metrópolis. Como vai? Tudo bem? Sobre o atentado em Juiz de Fora, o presidente pediu o reforço da PF e que argumentos ele usou? Foi esse vídeo que ele divulgou no Twitter? O senhor presidente entende que a Polícia Federal tem total capacidade de, aprofundando as investigações, deliberar o mais rápido possível sobre conclusões efetivas do caso. E é nesse sentido que o presidente trabalhou o seu diálogo com o doutor Valeixo. Mas ele pediu, então, um reforço? É exatamente no sentido de, aprofundando a investigação, buscar uma elucidação mais rápida possível. Sabe dizer se o vídeo foi... O senhor falou, né? O vídeo foi mencionado nessa reunião. Tudo bem, porta-voz? Théo Cury, do Estadão. Tudo bem, então. Tudo bem. Como que o presidente avalia o fato de o relatório da reforma da Previdência ter sido apresentado sem inclusão de estados e municípios, poder ser apresentado sem inclusão de estados e municípios? E a segunda é se o vazamento dessas mensagens recentes pode afetar a tramitação do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Nós temos que trabalhar de forma dissociada o vazamento desses assuntos com o projeto do senhor ministro Sérgio Moro, que foi pensado durante bastante tempo e apresentado quase que como um dos primeiros dos grandes projetos do governo. O projeto do ministro Sérgio Moro vem ao encontro
do que a sociedade deseja de um governo, qual seja, que ela tenha segurança, que ela tenha, a partir dessa segurança, a capacidade de trabalhar, que ela tenha, a partir dessa capacidade de trabalhar, a capacidade de colocar-se socialmente melhor dentro desse conjunto tão interessante que é o nosso país. Você fez uma outra pergunta, certo? Muito bem. O presidente está a aguardar a leitura do relatório final para então posicionar-se com relação àqueles temas, aliás eu já havia respondido isso, posicionar-se com relação àqueles temas que possam envolver um decréscimo da potência fiscal que nós desejamos para alavancar o nosso país. No momento nós não vamos pronunciar-se sobre isso. Porta-voz, boa noite, Rudá Moreira do SBT. Tudo bom, Rudá? Tudo bem. Bom, tenho duas perguntas. As duas envolvem aliás, uma envolve a conversa com o ministro Sérgio Moro, outra a questão em si que a gente está discutindo. Sobre o encontro especificamente, além dos assuntos que o senhor já mencionou, aqueles dois, não foi conversado entre o presidente e o ministro detalhes da assinatura de uma medida provisória para usar bens apreendidos em narcotráfico? Eu desconheço isso, Rudá. Posso arguir o nosso presidente e eu desconheço até porque não me foi avançado antecipadamente para que eu arguísse. Então, se puder, eu tenho interesse, pode se tiver uma resposta sobre, então, se haverá alguma assinatura de MP nesse sentido, se há alguma previsão. Perfeitamente. E a respeito já, fora dessa conversa de hoje, mas a partir dessa revelação de supostas conversas, o senhor falou mais cedo como vazamento de supostas conversas, a partir dessa notícia, enquanto apura-se e enquanto decide-se o que é feito, há algum movimento da Presidência da República, do Poder Executivo, para monitoramento ou reforço na segurança dos aparelhos celulares, da comunicação entre os ministros e demais integrantes da cúpula do governo federal? Este é um tema de responsabilidade do Gabinete de Segurança Institucional, que vem dia a dia alertando os nossos ministros, os nossos secretários, as pessoas que lidam. Vamos colocar o microfone, por favor. O presidente Bolsonaro demonstrou qualquer tipo de receio ou iniciativa de parar de usar aplicativos como o WhatsApp, o Telegram, a partir dessas notícias? O presidente é orientado pelos seus agentes de segurança nas áreas física e até da cibernética com relação a como comportar-se. É em cima dessas orientações que ele vem tomando as precauções que são necessárias. Boa noite, porta-voz. Romualdo, da Rádio Jornal do Comércio. Tudo bom, Romualdo? Como vai? Paz. Duas coisas. O Palácio do Planalto teceu loas, portanto, elogiou bastante a articulação da base aliada para votar os projetos lá no Congresso Nacional, mas essa mesma base foi derrotada hoje na CCJ por 15-9, quando o relatório que trata das armas, o relatório do governo, foi rejeitado. O que houve na CCJ? Um cochilo ou o governo espera vencer essa, digamos, batalha lá na frente? E a propósito, ainda falando sobre a votação no Congresso Nacional, tem 550 milhões de reais para as obras de transposição do Rio São Francisco. Quando é que esse dinheiro vai chegar lá na ponta? Lo mais pronto possível. O mais rápido possível. Esse é o interesse do nosso presidente, até porque fez parte do acordo para a assinatura do PLN 4, que esta verba estivesse disponível e desse, por fim, o andamento para aquela obra tão importante para a nossa região, que é o Nordeste. Política é a arte de avançar e recuar para conquistar-se objetivos. Assim, o governo entende que ontem foi uma grande vitória. Hoje, uma vitória suficiente para nós continuarmos dialogando. Porta-voz, boa noite, Fábio Murakawa, do Valor. Tudo bem, Coragão? Porta-voz, o presidente Bolsonaro deve ir hoje ver o jogo do Flamengo, é verdade? É verdade. Quer saber se, como é dia dos namorados, se a primeira-dama vai acompanhar? Ele a convidou.
E ela vai? Não sei. Mas é interessante que o presidente, como é palmeirense, eu estou pensando que ele está torcendo pelo empate. Ele vai acompanhado do ministro Sérgio Moro, viu? Eu não faria isso, porque uma das maiores torcidas do Brasil, se eu afirmo isso, quantos votos ele não há de perder? Tá, sim, há um convite oficial e a previsão de que ele participe na sexta-feira da abertura da Copa América. Só uma última dúvida. Esse encontro do presidente com o diretor da PF, esse pedido de reforço na investigação, tem a ver com alguma insatisfação com os resultados que a Polícia Federal apresentou até agora? Não, tem a ver com o interesse do presidente de que, de fato, seja completamente elucidado a tentativa de assassinato de um candidato a presidente da República que liderava as pesquisas e, por obra e graça de Deus, veio a vencer. Então, é muito natural que se busque uma completa elucidação. E assim o presidente vem se comportando. Ele não foge desta indicação de que deseja, sim, o mais rápido possível a elucidação do fato. Paz e bem, uma boa noite para vocês.